Boa noite, vamos então dar início ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? E como fazemos todas as quartas, como é de praxe, vamos agradecer o Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, aos bons espíritos que estudam conosco, que nos inspira, que nos traz as instruções necessárias para o nosso bate-papo. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Como de sempre, não podemos deixar de fazer a propagandazinha do nosso livrinho, Nós e o Mundo Espiritual, né, da Sara, que nos veio às mãos pelo querido nosso irmão Nazareno Feitosa, e que nós estamos aproveitando, né, este ano para extrair, né, um pouquinho desse conhecimento, desse livro maravilhoso nos nossos bate-papos. E hoje, na noite de hoje, nós vamos estudar sobre ação e reação. O que a Sara nos diz sobre ação e reação? Cotidianamente, em toda parte, observamos situações e ocorrências que nos parecem profundamente injustas. Ao lado da favela, onde há tanto sofrimento e miséria, encontramos a suntuosa mansão, cujos moradores locupletam-se com tudo que o dinheiro e o prestígio podem conseguir. A cada instante, nos mais diversos pontos da terra, nascem crianças saudáveis e outras doentias, deformadas, excepcionais e limitadas, enquanto uma parte da humanidade já nasce com inclinações boas, dignas e honestas, outra demonstra, desde a mais tenra idade, tendências para o furto, a mentira, a hipocrisia, a crueldade, a perversidade, etc. Quando nós observamos o mundo por esse prisma, nós começamos a duvidar da bondade divina. Porque, ora, se Deus, como Pai amoroso que todas as religiões nos ensinam isso, como que Ele permite essa discrepância enorme que existe entre um filho e outro, se somos da mesma origem? Não é verdade? Aí começa a dar aquele questionamento. Por quê? Por quê? É castigo? Mas Deus não castiga. Então o que será? Né? E a Sara continua a nos dizer. O mesmo ocorre com a inteligência que não é hereditária, porque muitos luminares da ciência e do intelecto eram e são filhos de pais comuns e até mesmo pouco inteligentes, enquanto pais de grande capacidade mental têm gerado filhos limitados. E perguntamos então a nós mesmos, por que tantas e tão dolorosas diferenças entre os filhos do mesmo pai? A pergunta que acabamos de fazer. Né? Se nós, humanos e falíveis, não seríamos capazes de atos tão injustos ou maus para com os nossos filhos, como poderia Deus, sendo onipotente, justo, sábio e santo, demonstrar tanta incompetência, injustiça e perversidade? Mas não são esses os atributos divinos que nós aprendemos. Então tem algo mais além disso. Ora, como diz a Sara, se nós, imperfeito como somos, nós procuramos sempre dar o melhor aos nossos filhos, que dirá Deus? Né? A perfeição, o amor personificado, a inteligência suprema do universo. Não iria dar essa bola fora, não é verdade? Mas vamos ver até onde vai isso aqui. Tá? E ela continua. Mas a nossa razão diz que não pode ser assim. Tem que haver outras explicações. Caso contrário, deixamos de nele acreditar. E nessa descrença, sofremos o grande vazio que a fuga da fé deixa dentro de nós. Ora, deixamos de crer em Deus, né? E não é esse o caso.
A criatura sem fé é como a lâmpada apagada em meio à escuridão noturna. Nós precisamos de uma fé. Todo ser humano precisa de uma fé, seja ela qual for, né? Mas sempre tenho mais, graças a Deus que tenho mais, né? Mas felizmente, sempre chega o dia em que tomamos conhecimento da reencarnação e das leis de causa e efeito ou ação e reação, que os orientais chamam de karma. Opa, aí ficou mais fácil. Começou a clarear, né? Opa, reencarnação, lei de causa e efeito, ação e reação, karma, dharma, né? Já começa a descortinar um horizonte para o nosso entendimento do porquê, dos porquês das coisas serem tão diferentes por vezes ao nosso ver, né? À nossa limitada visão. E a Sara continua. Esse conhecimento, então, nos coloca de bem com a existência e começamos a ver Deus, o universo, o mecanismo da vida sobre uma nova luz. Opa, já melhorou. Então, já começamos a ter uma explicação lógica, né, patente para essas grandes diferenças. Compreendemos assim que já vivemos muitas e muitas existências na matéria, que somos o resultado do que fomos e fizemos com as nossas vidas passadas. Opa, já começou a entender, peraí. Então eu sou hoje o resultado de todo o meu passado. Se o meu passado foi de paz, de luz, de realizações, consequentemente o meu resultado hoje será de paz, de luz e realizações. Agora, se meu passado não foi o contrário, então eu vou ter uma dificuldade muito grande nesta encarnação. Né? É castigo? Não. São consequências dos nossos atos. E continua a Sara. Entendemos também que Deus não é o responsável pelas nossas inclinações boas ou más. Ele é o nosso Criador, nosso Pai. Mas ele não é responsável pelas nossas inclinações boas ou más. Vamos continuar para a gente entender. Pela nossa inteligência e aptidões, doenças ou sofrimentos. Ele não é responsável por isso. Como assim não é responsável? Deus não é responsável pelas nossas inclinações boas ou más, pela nossa inteligência e aptidões, doenças ou sofrimentos. Mas não foi ele que nos criou? Foi, né? E Kardec nos traz, através dos imortais, que ele nos criou simples e ignorantes, em todos com as mesmas possibilidades de progresso. Não é verdade? Aí a Sara continua e a doutrina espírita também nos fala muito isso aqui, ó. Os responsáveis somos nós mesmos. Pela maneira como vivenciamos nossas existências passadas, assim como também a presente. Porque nós não podemos esquecer, meus irmãos queridos, que Deus nos criou simples e ignorante. Ignorante de todas as maldades, de tudo. Mas nos deu o livre-arbítrio para que nós fizéssemos escolhas. E na grande maioria das vezes, as nossas escolhas foram as responsáveis pelo que nós somos hoje. É isso que a doutrina espírita nos ensina, é isso que Jesus também nos ensina. É só observarmos o Evangelho de Jesus. Os responsáveis somos nós mesmos, pela maneira como vivenciamos nossas existências passadas, assim como estamos vivenciando a de agora, que será o reflexo do nosso amanhã. E continua Sara. Tudo o que fomos reflete-se em nossa vida atual. É a lei do retorno que nos devolve pelas mãos da justiça divina tudo o que fizemos no passado distante ou próximo. Opa! Como é que é?
tudo o que fomos, vejam bem, reflete-se em nossa vida atual. É o que nós acabamos de dizer. Se nós plantamos flores lá atrás, com certeza nós vamos colher flores agora. Agora, se plantamos espinhos, não espere outra coisa. Porque a lei é justa, é perfeita, não é a lei dos homens, né? E ele continua, é a lei do retorno que nos devolve pelas mãos da justiça divina tudo o que fizemos no passado distante, muitas vezes lá de encarnações, lá do fundão, ou próximo. Disse-nos nos meios espíritas, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos plantar o que bem entendermos. Isso a nossa doutrina fala constantemente. Podemos plantar e escolher a semente que quisermos, mas do que plantarmos, nós vamos colher. Ou agora, ou amanhã, ou depois de amanhã. Não vai ficar para outro colher. Nós não temos castigo, não temos punição na legislação divina. Nós temos consequências dos nossos atos. É totalmente diferente. Tá? E a Sara continua. É preciso, no entanto, observar que o karma não é só negativo. Que a gente fala, isso é meu karma, eu estou sofrendo por causa do meu karma. Calma, não é só negativo. Nós temos karma positivo, sim. Né? Ele é também positivo. E ele representa nossa conta corrente com a vida. O retorno dos atos bons ou os maus, das ações e omissões que praticamos ao longo das encarnações. E pode mesmo ser atenuado, inclusive, pela prática do bem, pelo amor posto em ação. Olha só, mesmo o nosso karma negativo pode ser atenuado. Olha que coisa boa. Tá, eu fiz um monte de coisas no passado, equívocos em virtude, né, da minha juventude, no ápice da minha juventude, e enfiei os pés pela mão, e equivoquei, beleza. Hoje eu tomei conhecimento. Hoje eu me conscientizei que eu prejudiquei A, B, C, D. O que eu posso fazer? Né? Praticando, né, a prática do bem pode atenuar o nosso karma negativo. Pelo amor posto em ação. Olha só. Podemos atenuar. Não vamos compensar, mas nós vamos atenuar. Olha que coisa boa. Né? Sempre, continua Sara, é oportuno lembrar o que disse o apóstolo. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que se dedicarmos parte de nosso tempo e possibilidades, tais como o amor, o trabalho, a palavra, as dádivas materiais, visando diminuir o sofrimento do próximo ou a lhe mostrar um novo caminho com mais luz e esperança, nossa própria vida, sendo mais útil aos outros, né, será também menos sofrida para nós. Olha só que coisa boa. Quando nós praticamos o bem, auxiliamos alguma pessoa, alguma entidade, alguma causa, né, dedicamos parte do nosso tempo, muitas vezes ocioso, para fazer algo de útil, né, levar esperança para alguém, ouvir uma pessoa por 2, 3, 4, 5 minutinhos, né? Nós vamos conseguir atenuar, né? Atenuar muito das nossas faltas, com toda certeza. E ela continua. Essa orientação, aliás, foi dada de acordo, foi dado por Jesus quando disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Está no Evangelho. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós se equivocamos, erramos, cometemos algumas coisas, alguns deslizes de passado, mas podemos, como se diz, atenuar? Podemos, com as nossas atitudes de agora. Nada está perdido.
Como disse o Chico, nós não podemos voltar lá atrás para fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora, recomeçar agora e fazer um novo fim. E a Sara continua. Também é importante entender que nem todos os sofrimentos são kármicos. Opa! Tá vendo só que coisa boa a gente estudar? Nem todos os sofrimentos são kármicos, porque muitas vezes refletem apenas nossas próprias necessidades evolutivas. Mas como assim refletem? É que a dor é a mensageira divina que desperta em nós os valores imortais do espírito. Porque a grande maioria das vezes nós não aceitamos só o amor, que o amor é dócil, é brando. Nós precisamos da dor para nos acordar. É duro falar isso, mas nosso estágio de evolução é esse. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. E, por vezes, só no amor não vai. Nós precisamos, tem hora da dor, para nos acordar. É ela quem nos acorda e faz sair do marasmo ou da acomodação espiritual. Também é através do sofrimento que mais nos aproximamos de Deus. Porque quem está no amor, vamos pôr assim, nas benesses, nas alegrias, festando todo santo dia, esquece de Deus. A gente não lembra do Pai da vida. Nos momentos alegres, felizes, nós nos esquecemos. Agora, sente uma dorzinha, nós já jogamos o joelho no chão. Pai, pelo amor de Deus, me socorre, me ampara. Não é assim? Né? Então, é através do sofrimento que nós nos lembramos de Deus. Então, por vezes, a dor, ela vem como esse despertar, como esse remédio. Então, ela não é, o sofrimento não é só kármico, por vezes é necessário. E a Sara continua nos dizendo, olha, acontece igualmente que muitos espíritos, ao planejarem suas futuras encarnações, pedem aos mentores para nascerem com defeitos físicos ou outros problemas, visando evitar-lhes maior quedas espirituais, porque ele sabe que se ele vir uma boa, com alguma folga, ele vai se derrapar novamente, porque ele se conhece. Nós nos conhecemos. Tem certos espíritos que ele não pode dar muita facilidade para ele, porque ele se perde. Ele se perde. Como o ditado que diz que quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. E é verdade. Ele se perde. Né? Conta-nos André Luiz que certa mulher pediu para reencarnar com determinado defeito físico porque queria preservar-se de tentações e quedas, já que em sua última encarnação ela foi muito bonita e caíra espiritualmente pelas vias do sexo. Vejam bem. O espírito tinha consciência e tem consciência da sua queda, do porquê da sua queda. Então pede aos amparadores, aos nossos espíritos amigos, olha, não deixa eu ir mais desse jeito que eu vou cair de novo. Ou seja, ele está sendo sincero com ele mesmo. Né? E os bons espíritos atendem com toda certeza. Outros espíritos programam suas encarnações de forma a precisar enfrentar dificuldades diversas, a fim de não terem tempo nem energia para curtições e leviandades prejudiciais. Meus irmãos queridos, é só olhar a nossa juventude hoje. Tem hora que fica preocupante, meu Deus do céu. O que está acontecendo com os nossos jovens? Com essa tecnologia imensa que temos à disposição. Nos afastamos dos pais, dos familiares, dos amigos. Estamos tudo nos virtuais. Nos afastamos até de Deus. Né? Nós estamos vendo os templos espíritas, principalmente, carentes de jovens. Por que será? Vamos pensar juntos, né? E a Sara continua. Nossas faltas, na verdade, e todo o mal que fazemos, ficam marcando presença em nossa consciência profunda. Isso é muito importante nós sabermos. Já falamos sobre isso. A doutrina espírita já ensina isso constantemente nos seus estudos sistematizados, no livro, nas obras complementares, nas obras basilares, né? Que tudo que nós fazemos de bem ou não fica marcando a nossa consciência profunda. E quando estamos no mundo espiritual com maior acesso a essas recordações, chega sempre o momento
em que sentimos a necessidade de libertar-nos desse peso. Não é Deus que impõe, não são os espíritos que impõem, somos nós mesmos. Quando temos acesso a essa consciência profunda e tomamos pé do que nós fizemos e do que precisa ser melhorado, é que nós pedimos, na grande maioria das vezes, as limitações, algumas provas um pouco mais pesadas, um pouco mais duras, uma expiação um pouco mais pesada, justamente para passarmos por cima daquilo que nós, pelaquela queda, naquele momento de queda, superarmos aquele momento de queda que um dia tivemos no nosso passado. E a Sara encerra nos dizendo: trabalhamos então para merecer nova encarnação na Terra, visando esses resgates, assim como também novos avanços ou ganhos em nossa evolução. O espírito humano jamais reencarna como animal, muito menos como vegetal. Ninguém evolui. E os ganhos da evolução representam os únicos bens que realmente possuímos. Então, todo o nosso projeto, a nossa caminhada evolutiva, ela se interpõe com as nossas encarnações e experiências. Vamos ganhando degrau, né? Mudando de fase, por assim dizer, a cada encarnação. Mas a cada tombo, a cada queda no passado, exige reparação. E, na maioria das vezes, o espírito consciente dessa queda, quando tem acesso à sua consciência profunda, ele pede para que tenha algumas limitações, para que ele consiga superar aquela queda. Estagia no plano espiritual, adquire mais experiência, mais força, mais convicção e pede. Então, quando nós vemos alguém, poxa, nasceu de tal forma, daqui, coitado, é castigo. Não é castigo. Por vezes é pedido do espírito e por vezes são karmas a serem resgatados em virtude das nossas falhas e nossos equívocos de passado, né? Meus irmãos queridos, deu o nosso horário, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.